Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é a mordomia dos dízimos e das ofertas. O texto bíblico ele está em Malaquias, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12, que diz assim: Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Meu irmão, nós temos 3 objetivos hoje. O primeiro é destacar as fontes de recurso da igreja local. Segundo objetivo, explicitar a base bíblica para os dízimos e ofertas. E terceiro, elencar a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Pois bem, amados, a igreja local, ela tem como recurso de subsistência os dízimos e as ofertas. Assim, cabe aos seus membros o financiamento da instituição local. O que de fato, e aí nós vamos combinar, é saudável. Não é saudável uma igreja ser financiada pelo Estado ou outro meio extra-bíblico. A igreja local, meu irmão, ela é a expressão visível da igreja de Cristo. A sua missão é evangelizar. A sua missão é manter a comunhão dos santos. A sua missão é servir os de dentro e os de fora nas suas necessidades. Portanto, os dízimos e as ofertas devem ser administrados na perspectiva do serviço cristão. E eu digo mais, é um privilégio financiar o reino de Deus na terra. Ah, meu irmão, a lição, ela é uma lição poderosíssima. O que nós vamos ver hoje, primeiro, é que os dízimos e as ofertas, elas pertencem a Deus e devem ser entregues a Ele com amor, com alegria e fidelidade. Por outro lado, temos a liderança da igreja, que deve aplicar esses recursos de forma correta, fiel e transparente. Assim, a mordomia desses recursos deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Querido, só para ficar tatuado no nosso coração, eu vou repetir: a entrega do dízimo e das ofertas é sim uma bênção e um privilégio. O primeiro ponto ou tópico da lição fala sobre as fontes de recurso da igreja local. Nós sabemos que a igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. Essa é a verdade. O fundamento para essa legitimidade, irmãos, está
no Antigo Testamento, no Novo Testamento e ao longo de toda a história da igreja. No Antigo Testamento nós temos Levítico 27, do 30 ao 33 e Malaquias capítulo 3. No Novo Testamento nós temos Mateus 23, 23 e 2 Coríntios capítulo 8, do 8 ao 15. Meu amado, vamos combinar o seguinte: não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa, ou de um grupo, ou de uma denominação, mas pela necessidade natural da obra do Senhor, cara. Isso precisa ficar muito claro. Aí nós temos ainda dentro desse primeiro tópico aí, o cuidado com os recursos externos, porque com base na Bíblia, né, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou órgãos públicos ou de organismos financeiros. Sabe por quê? Porque a nossa missão ela é divina, meu irmão. A nossa provisão vem realmente do alto. E que Deus ele guarde a igreja local, sabe, de envolvimento com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos do Senhor. Mas também existem alguns outros recursos externos que podem ser muito bem-vindos à igreja local, porque se a igreja local ela tiver um centro social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento para receber do poder público envios de recurso para essa ação social. Porém, é necessário cumprir as prescrições legais para que não haja possibilidade de qualquer aparência do mal. Outro sim, né? A igreja jamais deve lançar mão de bingos, de rifas ou outros jogos de azar para aumentar as suas rendas. Isso é pecado, isso desagrada a Deus. Então, outra coisa que precisamos tatuar no nosso coração é que as fontes legítimas de recursos da igreja local continuam sendo dízimos e ofertas. Amém, amado? Então, nós temos o segundo ponto da nossa lição, que fala da base bíblica para os dízimos e ofertas. Bom, muitos acusam de legalismo os que observam a disciplina, né, do dízimo e da oferta na casa do Senhor. Porém, nós veremos que a origem do dízimo ele é anterior à lei. E o que legitima é o sentimento, irmãos, de gratidão do fiel ao Deus Todo-Poderoso. Então, vamos começar assim, falando da origem do dízimo. Porque, de acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão, como gratidão ao favor de Deus. O que Abraão faz? Ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque, Gênesis 14, do 14 em diante. Assim, fica claro que para além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade, ele é significativo, cara. Quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão que é subjetiva já estava no espírito da lei. O povo de Israel devia ser grato ao Criador. Outra coisa que nós precisamos saber com relação ao dízimo é que o dízimo, ele é sim do Senhor. Levítico 27, 30. Então, nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada a Deus e nem fazemos barganha com ele, porque, como percebeu o rei Davi em 2 Crônicas 29, 14, ele disse assim: tudo vem de ti e tudo volta para ti. O dízimo, amado, ele é do Senhor. Outro ponto importante com relação ao dízimo é o objetivo do dízimo no Antigo Testamento. E aí você vai ver que Deus, ele instituiu o dízimo como lei para a manutenção da sua casa, para o sustento da classe sacerdotal e o cuidado com órfãos e viúvas. Se você der uma olhadinha lá em Malaquias 3:5, você vai ver isso aí.
Deuteronômio 26:12, tu também vai ver isso aí. E Jeremias 22:3, meu irmão, deixa claro essa questão. Então, nesse sentido, há promessas de bênçãos que fazem fielmente a entrega do dízimo na casa do Senhor. Foi o que Malaquias falou no capítulo 3. O Senhor vai abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida. E também ele vai devorar o devorador. Ah, cara, você precisa pegar essa visão aí, meu irmão. No nome de Jesus, o dízimo pertence ao Senhor. E no Novo Testamento? A Bíblia ela vai mostrar que os fariseus eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos. E esse sentimento está presente nas palavras do próprio Jesus. Jesus falou o quê? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dá o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, porém desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Aí conclui dizendo, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, Mateus 23:23. Aqui, meu irmão, fica claro que o Senhor denuncia é o legalismo e a hipocrisia dos fariseus e não a entrega do dízimo. E aí nós vamos ver dois propósitos do dízimo nos dias de hoje. Primeiro propósito, manutenção do ministério em tempo integral. No Antigo Testamento, o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e levitas. Neemias capítulo 10 e Neemias capítulo 18. O princípio do sustento ministerial integral permanece vivo no Novo Testamento. Paulo, ele falando a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, 17 e 18, ele fala sobre isso. Então, dessa forma, os ministros do Evangelho, que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, têm que viver, sim, dos dízimos e das ofertas. Eles precisam viver dessa forma. Bem porque eles trabalham em tempo integral. E ele tem as suas despesas. Outro detalhe, outro propósito do dízimo nos dias atuais é para assistência social. A Igreja de Cristo, meu irmão, sempre teve o compromisso com órfãos, viúvas e pessoas carentes em diversas condições. O apóstolo Tiago, lá no início da sua carta, capítulo 1, versículo 27, ele diz que essa é a verdadeira religião. Cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Por isso, meu amado, a igreja local tem o compromisso bíblico de cuidar, por exemplo, das viúvas que necessitam de ajuda. Paulo fala isso lá, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, 3 e o versículo 8. Isso é feito, e não poderia ser de outra forma, com recurso dos dízimos. Aí nós temos também as ofertas nas Escrituras, porque dízimos e oferta. A igreja no Novo Testamento, ela se expandiu e se multiplicou, e para ajudar os necessitados, bem como para expandir a obra missionária, a Igreja Apostólica usou sim o expediente das ofertas. Só dá uma olhadinha lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do 10 ao 15, ou Filipenses, capítulo 4. Tem base sim, meu irmão, no Novo Testamento também. A Bíblia mostra que o trabalho dos apóstolos era financiado pelos irmãos de diversas igrejas. Hoje, juntamente com os dízimos, as ofertas, elas têm importância e são dirigidas a muitos fins. Nós temos obras que estão sendo feitas na igreja. Nós temos a questão da necessidade humanitária. Nós temos a questão das missões. Enfim, é sim, meu irmão, um privilégio ofertar na obra do Senhor. Ah, querido, e aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, ou o tópico, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Como deve ser entrega dos dízimos e da oferta nas igrejas locais?
ou na igreja local. Primeira coisa que nós não podemos esquecer, e é por isso que ela vem em primeiro lugar, é que nós precisamos entregar o dízimo e oferta como sinal de gratidão. Se você não entrega a sua oferta, o seu dízimo, primeiro como sinal de gratidão, irmão, não surte o efeito. E por que eu tenho que ser grato? Porque Deus é dono de tudo. Salmo 24 diz que ele é dono da terra e dos seus habitantes. 1 Coríntios 6 diz que nós somos propriedades dele. Só temos saúde, irmãos, porque ele permite. Só trabalhamos porque ele tem nos dado força. Estamos de pé porque até aqui ele tem cuidado de nós. A gratidão a Deus é a virtude primeira na entrega dos dízimos e das ofertas. Aí nós temos que ver também a questão como calcular isso. Eu entrego da renda bruta ou da líquida? É uma dúvida comum no meio evangélico. Devo separá-lo da renda líquida ou devo separá-lo da renda bruta? Bom, o princípio bíblico, que norteia a entrega do dízimo no Antigo Testamento é o das primícias. Isso faz entender isso. Faz toda a diferença. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Por isso, a nossa orientação é que o dízimo deve ser retirado da renda bruta. Antes de qualquer outra coisa, você separa ali a sua oferta, separa o seu dízimo para entregá-lo na casa do Senhor. Outro detalhe é, os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa de Deus? Ou eu posso usar o meu dízimo da forma que eu quiser, como muitos fazem por aí? Bom, os dízimos e as ofertas, irmãos, têm sim que ser levados à casa do tesouro, como diz a Bíblia Sagrada. No templo em Jerusalém, havia um lugar chamado a Casa do Tesouro, e era ali que eles recebiam o dízimo do povo. Neemias 10, capítulo 37 ao 39. Então, assim, hoje, cabe aos cristãos levar o dízimo e a oferta à Casa do Tesouro na igreja local. Cabe à liderança da igreja usar essa finança, esse dinheiro, de forma correta e transparente. Aí nós temos outro detalhe, irmãos, que é o dízimo dos empresários. Geralmente, não são poucos aqueles que não têm uma renda fixa, e eles também têm muitas dúvidas com relação a essa questão da entrega, se é a renda bruta, se é líquida, e como é que faz. Por isso, os líderes têm dado a seguinte orientação: o dízimo dos cristãos empresários devem ser entregues com base na renda. O faturamento empresarial não é renda, pois inclui o quê? Custos da empresa e o lucro. O faturamento ele pertence à empresa e não ao empresário. Assim, o lucro é o excedente sobre o custo. Então, desse lucro, além do valor que lhe é permitido reinvestir nos negócios, o crente empresário deve tirar a sua renda, ou tecnicamente denominado prolabore, ou seja, dessa renda ele deve tirar o sustento direto da sua família. Logo, o dízimo tem que ser calculado a partir dessa renda familiar. Aí nós temos o controle da renda, porque para calcular a sua renda, o empresário cristão deve anotar numa planilha, num computador, ou mesmo num caderno, quanto é a regularidade que ele retira da empresa, o valor para a sua manutenção. Se diário, se semanal, se quinzenal, se mensal, e por aí vai. Do valor retirado simultaneamente, pode-se separar o dízimo. E é melhor fazer assim do que deixar para tirar tudo de uma vez. Outro ponto importante é que o empresário deve retirar também o dízimo da sua renda
bruto. Então, o que tem que ficar tatuado no nosso coração é que a mordomia em relação aos dízimos e ofertas na igreja local envolve gratidão e os princípios da primícia. Bom, irmãos, eu quero concluir a nossa lição de hoje dizendo que entregar o dízimo e oferta não é uma obrigação. Isso tem que estar muito claro. É um privilégio, né? Deus nos concedeu vida, Deus nos concedeu salvação, Deus nos concedeu saúde, Deus nos concedeu família abençoada, Deus nos concedeu segurança, Deus nos concedeu paz, Deus nos concedeu irmãos da fé, Deus nos concedeu amigos, né? Então, Deus nos concede oportunidades e vitórias nas lutas, né? Tem que ficar muito claro isso. Então, reconhecer todas essas bênçãos é sim cultivar um coração grato. Assim, todo cristão sincero, ele entrega o dízimo e a oferta com satisfação, com gratidão e com alegria no coração. Contribuir para o crescimento e fortalecimento do reino de Deus é um enorme privilégio. Que Deus te abençoe, meu irmão. E eu profetizo que as janelas dos céus vão se abrir sobre a sua vida. Deus vai derramar bênçãos sem medidas e o devorador será repreendido no nome de Jesus.